Olá, aqui é Dayan Siebra de novo para o terceiro dia do nosso grupo de implementação. Eu não sei se você chegou aqui agora, mas esse conteúdo aqui é exclusivo para o nosso grupo de implementação para aumentar a imunidade. A gente criou essa iniciativa de utilidade pública especialmente para quem participou da Maratona da Imunidade, que eu fiz no YouTube essa semana. Mas a gente decidiu abrir para qualquer pessoa que precise aumentar a imunidade para estar protegida da ameaça. Né? Tá protegido 100%? Claro que não. E os conteúdos exclusivos que já rolaram estão aqui na descrição desse grupo. A ideia é pegar na sua mão, virtualmente, claro, né? E te ajudar a implementar os hábitos simples que vão fazer você fortalecer seu sistema imune de forma natural. Se você não assistiu ao conteúdo de ontem, que foi o conteúdo sobre o inimigo invisível da imunidade, corre lá e assiste. Eu contei sobre a condição de saúde que mais afeta a nossa imunidade, a responsável por colocar a gente em grupo de risco para praticamente qualquer infecção. E o mais triste é que, segundo o Ministério da Saúde, mais da metade da população brasileira sofre com algum grau desse problema. Inclusive, eu ensinei uma fórmula para você descobrir se você tem algum grau desse problema que pode estar afetando a sua imunidade. Agora, sabe o que é mais complicado ainda? É que pouquíssima gente sabe identificar a verdadeira causa desse problema. Mas não precisa ser você ficar uma pessoa extremamente preocupada de forma alguma, porque esse é o assunto de hoje. O que causa esse problema e como resolver de forma natural, sem remédio ou cirurgia nem nada do tipo. Então, bora lá. Atenção total agora, viu? Então, no conteúdo de hoje, eu falei que existe um inimigo, né? Aliás, no de ontem, eu falei que existe um inimigo invisível e que já foi apontado pelos cientistas como a raiz de diversas doenças crônicas. Doenças muito sérias, como diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardíacas e vários outros problemas gravíssimos. O nome desse inimigo é a resistência à insulina. E você deve estar ouvindo o nome dessas doenças agora, porque elas têm um fator muito importante em comum. Todas elas te colocam no grupo de risco, não somente do coronavírus, mas qualquer outra infecção. Então você deve estar ouvindo agora hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica. Você está ouvindo isso, né? Que são grupos de risco. Pois é. Então elas não te colocam no grupo de risco só do coronavírus. Aí você diz, mas doutor Dayan, mas o que é resistência à insulina? Eu devo me preocupar? Sabendo o tanto de doença grave que ela causa, sim, deve se preocupar. Né? Você provavelmente precisa se preocupar. E eu vou explicar a causa da resistência à insulina e como resolver. Acompanhe o meu raciocínio. Todas as vezes que a gente ingere algum tipo de açúcar ou amido, né, que são carboidratos, acontece um aumento de glicose no nosso sangue por causa da digestão. Quem conhece um pouco dos mecanismos do corpo sabe disso. E aí o pâncreas produz insulina para evitar que os níveis de açúcar circulantes no sangue se elevem acima do que é considerado normal. E olha, quando eu falo açúcar, é a mesma coisa que glicose, tá bom? O açúcar que a gente consome, quando é digerido, é quebrado em pequenas moléculas de glicose. Isso acontece com qualquer carboidrato. É como se a glicose fosse o farelinho de carboidrato. Até aí tá tudo certo, né? O que acontece é que nós consumimos tanto açúcar, mas tanto açúcar no dia a dia, que ele termina quebrando, exagerando na quantidade de glicose no nosso sangue. E a quantidade de insulina produzida para equilibrar todo esse consumo, provavelmente vai ficar completamente desregulada. Aí você diz, doutor Dayan, mas eu não adoço meu café, meu suco, eu consumo adoçante, ou então puro mesmo. Não é só o açúcar da cana que se transforma em glicose no sangue. A mesma coisa acontece com outras fontes de carboidratos concentrados, como por exemplo o pão que você come, ou de qualquer alimento que seja rico em amido ou maisena. Aí você deve estar dizendo assim, mas doutor Dayan, essas coisas são salgadas, como é que você está falando que isso é açúcar? A gente precisa entender, né, que as farinhas de amido, como a farinha de trigo, de milho ou de arroz, né, todos esses, os amidos refinados, como amido de milho e o polvilho também, são fontes de glicose. No sangue não importa se tem gosto de doce ou não, é tudo glicose. E agora que você entendeu isso, a gente pode entender a causa da resistência à insulina, o pior inimigo da sua imunidade. À medida que a gente vai ingerindo carboidrato em excesso, nós estamos ingerindo quantidades estratosféricas de glicose.
O que acontece com a nossa insulina? Então, ela está sendo secretada muitas vezes ao dia para dar conta do biscoitinho que você come o tempo todo. E esse ciclo se repete tantas vezes, que assim como um alcoólatra precisa ingerir cada vez mais álcool para sentir os mesmos efeitos que ele sentia com a latinha quando ele começou a beber, o seu corpo vai precisar 4, 5 ou 10 vezes mais insulina do que o normal para dar conta de equilibrar a mesma quantidade de glicose no sangue, comparado quando a resistência à insulina não existia. Você diz, espera aí, doutor Dayan. Então o que você está me dizendo é que o carboidrato que eu como no dia a dia é o que faz a resistência à insulina aparecer no meu corpo e causar todos aqueles problemas e diminuir minha imunidade? Sim, o consumo excessivo de carboidratos, e especialmente os industrializados, é o que causa isso. Seu corpo simplesmente para de responder ao estímulo da insulina e o ganho de peso começa a bloquear a queima de gordura e as consequências imediatas dessa farra de insulina começam a acontecer. Cada vez você vai ficando mais gordo, com mais resistência à insulina, e é um ciclo. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre como tudo isso afeta seu sistema imune, mas eu acho que você já entendeu. E agora eu posso dizer que você sabe o real motivo pelo qual os diabéticos e outros doentes crônicos estão no grupo de risco das infecções e são os que mais correm risco de vida. E uma coisa eu te garanto, minimizar a resistência à insulina é a melhor coisa que você pode fazer, né? Quanto mais você diminuir a resistência à insulina, mais você vai fazer pela sua saúde e pela sua imunidade nesse momento. Você concorda comigo que agora que você conhece a causa do problema, é muito mais fácil resolver? A solução mais imediata que eu recomendaria é você fazer um experimento, evitando açúcar, grãos e farináceos e focar em comida de verdade. Se você ainda está buscando motivo para trocar aquele docinho que te traz tanto conforto quando você está estressado, estressada, eu te dou. Como se não bastasse tudo isso que eu te falei, ainda tem mais um dado importante sobre o açúcar. A glicose em excesso reduz a habilidade do nosso sistema imunológico de combater as infecções. Teve um estudo na década de 70 em que algumas pessoas consumiram 100 gramas de carboidrato depois de um jejum noturno e reduziram a eficácia das células de defesa em cerca de 40% por um período de 5 horas. Ou seja, além do consumo exagerado de açúcares e carboidratos serem a principal causa de resistência à insulina, ela também é capaz de reduzir a imunidade quase que imediatamente. Você diz, ok, doutor Dayan, mas como é que eu vou ficar sem meu pão? Como é que eu vou ficar sem meu docinho nesse momento de estresse, de confinamento? É simples. Eu pedi para a minha equipe deixar o link de umas receitas saudáveis, bem fáceis de fazer, que você pode usar nessas substituições, tá bom? Eles vão colocar o link para você aqui embaixo, então tá tudo resolvido. Diante disso, eu quero te propor um pequeno desafio pela sua saúde e pela sua imunidade. Aproveita essa quarentena e fica uma semaninha fazendo o seguinte, substitui o pão e o doce pela receita que a gente vai mandar e suspende o açúcar que você usa nas coisas. E mais, sabe aquelas porcarias que a gente precisa desembalar para poder comer? Pois é, troca esses alimentos que a gente só precisa desembalar por alimentos que a gente precisa descascar. Se você usar algum adoçante, prefira usar o xilitol ou então o estévia. Então, eu sei que eles são um pouquinho mais caros, mas vale a pena. Você não usa muito para adoçar, usa pouco. Seu paladar vai mudar e aos poucos você vai conseguir começar a achar que as coisas que você come hoje são muito doces. Então, isso por si só já vai te ajudar muito. Fazer isso foi o que me fez sair da rota dessas doenças crônicas graves, melhorar a minha imunidade, mesmo com o avanço da minha idade, e me fez também perder o excesso de peso que eu tinha. Só que isso não foi só comigo, não. Todas as pessoas que seguem a gente nos meus programas, nos meus cursos, também relatam a mesma coisa. Agora você, o que é que me diz? Dá para fazer isso pela sua saúde tranquilamente, não dá? E é nesse clima de implementação que eu quero te contar uma novidade. Sabendo da importância que é ter saúde para ter liberdade, para ser mais bonito, para ser mais bonita, mais forte em relação à imunidade, a qualquer ameaça. Eu e a minha equipe, a gente planejou uma maneira de te ajudar a implementar um estilo de vida saudável de forma simples e sem sofrimento. A gente queria que isso fosse feito de uma forma simples, leve e o melhor, que fosse acessível ao maior número de pessoas possível.
E pela minha experiência, não existe melhor forma de fazer isso do que ter a orientação específica de alguém que já trilhou esse caminho. E eu realmente acredito que a gente chegou na melhor solução possível para isso. Mas a gente vai revelar tudo com detalhes amanhã. Bom, eu acho que a minha missão com esse vídeo já está cumprida. Você saiu daqui conhecendo a causa do problema e entendendo como resolver isso para fazer sua imunidade florescer. Eu dei o caminho, agora é só implementar. E agora deixa eu te contar o que você vai aprender amanhã. Tudo isso que eu te falei é o principal que você deve fazer para parar de atrapalhar a sua imunidade. Eu tenho certeza que fazendo isso, você vai ter resultados incríveis. Mas existem alguns compostos fáceis e baratos de encontrar que você pode sim utilizar para proteger sua saúde e fortalecer sua imunidade ainda mais. É sobre isso que eu quero te falar na próxima aula. Então eu separei uma lista de vitaminas, minerais e outras coisas que a ciência já comprovou que você pode usar para melhorar suas defesas naturais. Enquanto isso, fica de olho no grupo para interagir com a gente quando a gente abrir os comentários, tá bom? Espero que você tenha gostado. Viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente. Valeu!